Oi, gente! Nossa aula de hoje é sobre função exponencial, continuando aí as nossas aulinhas sobre funções, tá bom? Como ela é uma continuação, né, gente, recomendo que vocês vejam a primeira aula, que é a parte de introdução ao estudo das funções, porque lá a gente tem conceitos, né, importantes que nós vamos utilizar nesta aula daqui. E também é importante você estudar propriedade das potências, né? Se você não tiver aí com uma revisão recente desse assunto, a gente também tem um vídeo aqui sobre as operações com potências e esses dois vídeos eu vou deixar na descrição aqui para vocês acessarem, tá bom? Que vocês precisam ver antes. Então vamos lá. Bom, ultimamente tem se falado bastante sobre curva exponencial, sobre crescimento exponencial, né? A gente tem um exemplo aí que está bem presente no nosso dia a dia, crescimento exponencial e curva epidêmica, né? Entenda os principais conceitos matemáticos que explicam a pandemia do coronavírus. Então essa foi, né, uma manchete aí do jornal e a gente tem realmente uma aplicação muito importante da função exponencial, exponenciais e logaritmos, né? Nessa parte da questão do estudo das epidemias, ok? Então é um assunto muito importante, né, na ciência. E essa ferramenta matemática, né, as funções de maneira geral, elas são ferramentas bastante utilizadas em várias áreas da ciência e em particular a função exponencial. Então eu coloquei aqui esse exemplo de aplicação. Vamos começar para a gente entender a característica dessa função, né, com um exemplo bem simples aqui, supondo, né, esse crescimento de epidemia, mas com valores numéricos menores, bem tranquilos para a gente analisar a característica da função, para a gente ver como é que ela funciona, que tipo de crescimento é esse que pode ser chamado de exponencial, ok? Suponha que em uma cidade o número de pessoas infectadas por um vírus foi de acordo com essa tabela. Então eu coloquei aqui o tempo em semanas e a quantidade de pessoas infectadas, tá? Então na primeira semana a gente tinha 2 pessoas, na segunda semana já dobrou, já virou 4, na terceira semana já dobrou de novo, virou 8, e na quarta semana dobrou novamente, virou 16, tá vendo? Então, gente, esse problema a gente pode pensar que ele é exponencial porque a cada unidade de tempo aqui, ó, tá? Cada passo dessa variável, essa é a variável independente, né? Ó, a semana aqui, ó, o tempo é a variável independente nesse caso, não é isso? A cada passo aqui, intervalo da variável independente, a quantidade, que é a variável dependente, ela está sendo multiplicada por um número, tá vendo? Ó, nesse caso, eu estou multiplicando sempre por 2, né? Então, o valor anterior vai ser sempre multiplicado por 2. Então, quando a gente vê isso acontecendo, né? A cada aumento da variável x aqui é o independente, eu tenho uma multiplicação, né, dos valores do y, que é a variável dependente, a gente caracteriza a função exponencial, né? Então, nesse caso aqui, eu peguei o valor 2, né? Estou dobrando a quantidade a cada linha da tabela, que é mais fácil a gente analisar, ok? E aí, eu posso escrever essa função como sendo a quantidade Q, dependendo do número de semanas T, né? Então, ficou Q é igual a 2 elevado a T. Porque pensa para você ver, esses números aqui, eles são potências de 2, olha. O primeiro é 2 elevado a 1. O segundo, o 4 aqui, ó, é 2 ao quadrado, tá vendo? O 8 é o 2 ao cubo e o 16 é o 2 elevado a 4. Então, o número da semana coincidiu direitinho com o expoente do 2, tá vendo? Claro que nem sempre vai coincidir direitinho, né? A gente pode ter outras coisas aqui no expoente também, né? Esse caso aqui é um caso simplificado mesmo, né? A gente pode também ter números multiplicando ou somando aqui essa potência, tá? Que é o caso das funções, né, com mais coeficientes. Tranquilo esse primeiro exemplo aqui? Então é isso, ó. É a carinha da função, tá? Agora vamos ver como que fica essa lei, então, né? Um caso geral. Então, ela é uma função da forma a elevado a x, a função exponencial. Esse x é o expoente, né? Então, quando a variável está no expoente,
e esse A é a base. E essa base tem uma condição, ela tem que ser diferente de 1 e tem que ser positiva, tá? Porque, gente, a base igual a 1, o 1 elevado a qualquer expoente daria sempre 1, né? E quando a base é negativa, a gente tem aquele problema do sinal. Se a base é negativa, por exemplo, o expoente é par, vai dar positivo. Se a base é negativa, o expoente é ímpar, vai dar negativo, né? Então a gente usa só a base positiva para a gente trabalhar com esses valores sem ficar alternando o sinal, ok? Como é que vai ser o gráfico desse tipo de função, gente? Essa função basiquinha, só a potência, tá? Só o a elevado a x, sem outros coeficientes ali, somando, multiplicando, dividindo essa potência. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar o gráfico do 3 elevado a x, tá? Essa funçãozinha aqui. O que eu fiz? Ó, eu atribuí alguns valores de x, tá? Peguei alguns valores aqui fáceis para a gente calcular, para a gente ver mais ou menos como que vai ficar esse gráfico. Quando o x é menos 2, vai ficar 3 elevado a menos 2. Lembrando aí propriedade de potência, né? O expoente negativo, vou inverter a base, vai dar 1 sobre 9. Quando o x é menos 1, vai inverter a base, vai dar 1/3. Quando o x é 0, 3 elevado a 0 vai dar 1. Quando o x é 1, vai dar 3 mesmo. E 3 ao quadrado aqui deu 9. Então, coloquei esses valores. E aí, coloco eles no gráfico, no plano cartesiano, né? Esses pares. E vou ter esse gráfico aqui, ó. Que é uma função crescente, tá vendo? Ó? E ela cresce bem rapidinho, né? Quanto maior o valor de x aqui, ó, que você vai para a direita, mais esse gráfico fica com a curva acentuada. Então, é um crescimento bem rápido. Por isso a gente usa essa expressão crescimento exponencial, é um crescimento muito rápido, tá bom? Então tá aqui, ó, lá os pontinhos que nós fizemos, ó. O menos 2, 1/9 tá aqui, ó. Aqui tá o menos 1, 1/3. Aqui tá o pontinho 0, 1. Tá vendo, ó, que nós estamos na tabela? Aqui tá o pontinho 1/3, ó. E aqui tá o pontinho 2/9. Ok? Agora vamos ver um exemplo da base menor que 1, tá? Eu peguei a base meio aqui, ó, meio elevado a x, beleza? Em vez de escrever meio elevado a x, eu poderia escrever 2 elevado a menos x também, tá? Então, quando você vê aí o expoente menos, você inverte a base para você visualizar que essa base é menor do que 1, porque o gráfico vai ficar diferente, tá bom? O que eu vou fazer? Coloquei os mesmos valores de x para a gente ver mais ou menos alguns pontos para nos ajudar a fazer o gráfico, tá? Menos 2, ó, meio elevado a menos 2 vai dar 4. Meio elevado a menos 1 deu 2. O zero aqui vai dar 1 sempre, né? O a elevado a zero vai dar sempre 1. Quando o x é 1 vai dar meio mesmo. E quando o x é 2 vai dar 1/4. Tá vendo que os valores foram diminuindo? Olha, do y, eles vão ficando menores, né? Ó, o x está aumentando, mas o y está diminuindo. Então, como é que vai ficar esse gráfico? Ó, vai ficar decrescente. Olha lá os nossos pontinhos, ó. Pontinho menos 2, 4, tá aqui, ó. O pontinho menos 1, 2 tá aqui. O pontinho 0, 1 tá aqui, ó. O pontinho 1, meio. E o pontinho 2, 1/4. Tá vendo? Então, tá aqui nosso gráfico para a função exponencial de base menor que 1. Ficou decrescente, ok? Então, esses dois modelos são os dois modelos básicos, né? Os outros, né, serão bem parecidos aí com variações nesses valores numéricos, mas o formato do gráfico vai ser sempre esse tipo de curva, tá bom? Vamos analisar aqui, ó. Então, de maneira geral, a função y é igual a a elevado a x, ela vai ter basicamente dois tipos de gráfico. Se a nossa base for um número maior que 1, né, ó, vai ser uma função crescente. Então, é aquela curva crescente. Se a nossa base for menor que 1, lembrando que ela é maior que 0, ela é positiva, né? A gente vai ter uma curva decrescente. O tipo da curva é o mesmo, né? Só vai mudar se ela está virada para um lado ou para o outro. Então, fica assim, ó, né? E quando o x é 0, ó, o a elevado a 0 vai dar 1. Por isso que eu coloquei esse 1 aqui, ó. Ela vai cortar o eixo y no ponto 0, 1. Certinho? E o eixo x não corta não, deixa eu olhar para você ver. Esse a elevado a x, ó, ele não vai dar igual a 0, porque a nossa base não é 0.
quando eu pego um número diferente de zero e elevo a um expoente, a resposta não vai dar zero, correto? Então, qualquer número que eu colocar nesse x aqui, ó, qualquer número real, posso colocar qualquer expoente que eu quiser, não vai ser igual a zero. Então, esse gráfico não vai cortar o eixo x, tá vendo? Ó? Ele fica pertinho, pertinho, pertinho. Essa curva se aproxima do eixo x, mas não corta. Quando eu tenho esse gráfico que vai ficando cada vez mais perto dessa reta do eixo x, a gente fala que o eixo x é uma assíntota, tá? Então, a gente pode falar que a exponencial tem essa assíntota no eixo x. Pode ser outra reta também, tá? A assíntota. Vamos analisar aqui, ó, vamos colocar aqui ó, essas observações, ó. Então, a interseção com o eixo y, né, que é o 0, 1, e o eixo x assíntota, ok? Aproxima, mas não corta. Quem é o domínio? Gente, domínio é os números reais, né? Como eu disse, você pode colocar qualquer expoente, né? É claro, gente, que vão ter expoentes que nós não vamos conseguir calcular manualmente, né? Calcular com calculadora, né? Mas você pode atribuir qualquer valor de x aqui que é possível você fazer essa conta. E a imagem, olha para você ver, gente, essa função, como ela não corta o eixo x, ela fica toda na parte de cima aqui, ó. Tá vendo, ó? Então a imagem é só os números positivos. Tá vendo os dois gráficos, ó? Eles não passam aqui para baixo, para a parte negativa, né? Então a imagem vai ser os reais positivos, ó, que é o R asterisco mais aqui. Certinho? Então tá aí, ó, domínio, imagem e os eixos. Então essas são as informações importantes, né, que nós precisamos guardar sobre a função exponencial y igual a elevado a x, ok? A partir dessa informação básica aqui, a gente consegue analisar outras funções parecidas, né, consegue responder perguntas sobre o gráfico, etc. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu peguei uma função exponencial que tem outros coeficientes, tá vendo? Ó, não peguei aquele basicão, só o 2 elevado a x, não. 3 mais k vezes 2 elevado a x. Então, peguei essa função um pouquinho mais elaborada aqui, né? Primeira pergunta, calcule o k sabendo que f de menos 2 é igual a 4. Então, ele me deu um pontinho dessa função, ó. Um pontinho que poderia ser no gráfico, pode ser escrito assim, ó, né? Que é o ponto menos 2, 4. Então, tanto faz se a questão te fornece esse valor desse jeito, né? Ó, escrevendo no texto ou no gráfico. O que nós vamos fazer quando eu tenho, né, valores de x e uma imagem dele, né? A imagem dele. Eu vou substituir na minha função. Vou pegar esse menos 2, vou colocar no lugar do x. E vou pegar o 4 e vou colocar no lugar do y. Então, vamos resolver a letra A, olha só. Pus o 4 aqui, ó, no lugar do y. Coloquei o menos 2 no lugar do x. A minha incógnita, então, é o k. Eu vou resolver essa equação. Vou passar o 3 subtraindo aqui, ó. Vai ficar 4 menos 3 igual a 1. E esse 2 elevado a menos 2 vai dar 1/4. Pronto. Agora, esse 4 que está aqui, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, o k vai dar 4. Beleza? Então, agora eu já sei a minha lei da função, gente. Estava faltando esse coeficiente aqui, agora eu já sei qual que é esse coeficiente. Eu consigo calcular tudo que eu precisar dessa função, depois que eu descobri isso aqui que estava faltando. Então, a letra B pede para calcular o f de 0 e o f de 1, ou seja, a imagem do 0 e a imagem do 1. O que eu vou fazer? Vou substituir o 0 lá no x, vou fazer o cálculo, ó, da letra B. Vou pegar minha função está prontinha agora, né? Vou colocar o 0 aqui no x e fazer o cálculo. Bem tranquilo, ó. 2 elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 4 mais 3. Pronto, deu 7. Faça a mesma coisa com o ponto 1. Substituo o x como 1 aqui na minha função, ó. F de 1. Faço a potência primeiro, né? Ó, 2 elevado a 1. Depois multiplica por 4. Depois soma 3, tá bom? Faz na ordem as operações, né, gente? Porque às vezes a gente esquece, soma primeiro, não pode não, ó. Primeiro a potência, depois a multiplicação, depois a soma, ok? Então, descobri que o f de 1 deu 11. Tranquilo a letra A e B, né? Então, essa mais é a parte de cálculo. Agora a gente vai esboçar o gráfico dessa função, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, galerinha. Se fosse essa função só o 2 elevado a x, ó,
nós sabemos que vai dar aquela curva exponencial crescente, tá? Quando a gente multiplica por um número maior que 1, o que acontece com aquela curva? Ela não muda muito o formato dela não, mas ela cresce mais rápido ainda, ela fica mais acentuada, beleza? Quando eu somo um número positivo, eu vou deslocar o gráfico para cima, tá? Se eu somar um número negativo aqui, eu iria deslocar o gráfico para baixo, ok? Então, nós vamos fazer esse gráfico, né? Usando essas ideias aqui e usando aqueles pontos que a gente achou, né? No slide anterior, aí, a gente achou o ponto 0,7 e o ponto 1,11. Então, a gente coloca lá no gráfico, ó, tá aqui o 0,7, ó, que é onde ela vai cortar o eixo Y, beleza? E coloquei o ponto 1,11 também, ó, certo? E é aquele mesmo formato de sempre, ó, né? Aquele tipo de curva lá que a gente já viu, beleza? Então, ela ficou um pouco mais acentuada devido a essa multiplicação por 4. E esse 3 fez o gráfico subir, porque vocês lembram que a assíntota era o eixo X? Esse gráfico ficava pertinho do eixo X aqui, né? Ó. Tá vendo que ele tá com espaço aqui, ó? Onde que ele tá pertinho agora? Qual que é a assíntota dele? A reta na altura 3 aqui, ó. Essa reta y igual a 3 aqui é a assíntota, olha aqui, ó. Por quê? Porque tem o 3 somando, né, ó. A assíntota era no nível 0. Como eu somei 3, né, ela passou para o nível 3 aqui. Então, esse gráfico ele não vai ficar abaixo do 3, tá bom? A imagem dessa função, ó, é y maior que 3, ok? Essas comparações eu vou colocar aqui no outro slide para a gente ver. Então, eu coloquei 3 funções, ó, para a gente raciocinar. A função basiquinha, que é o 2 elevado a x, que é essa de vermelho, ó, que é aquele gráfico que a gente vai guardar, que é o básico, né, do a elevado a x, crescente, passando aqui pelo 1 e chegando pertinho do eixo x, assim tô no nível 0, beleza? O que acontece quando eu somei 3, ó, virou essa função azul. Quando eu somo 3, ó, olha esse gráfico vermelho para o azul, gente, ele é igualzinho, ele só subiu 3 unidades. Então, onde cortava no 1, agora corta no 4. E a assíntota que era no nível 0, agora é no nível 3. Tá vendo? Ó, somou 3. Então, se fosse negativo esse número, esse 3, né, eu iria descer o gráfico, com a mesma lógica, ok? Aí ele iria cortar o eixo X, né? Agora, eu peguei esse azul, o que eu mudei na função azul para verde, ó? Eu coloquei o 4 multiplicando. Quando eu multiplico aqui a minha exponencialzinha, né, minha potência, o que aconteceu? O meu gráfico ficou com uma curva mais acentuada, olha para você ver o crescimento dela, olha. Tá vendo que a verdinha cresce mais rápido do que a azul? Então é isso, né? Esses coeficientes alteram a função assim. Se esse 4 aqui, gente, fosse um número menor que 1, né? For um número, uma fração, meio, 1/3, aí o crescimento ia ficar menos acentuado, né? Seria uma curva mais suave do que essa azul. Mas quando eu multiplico por um número maior que 1, fica uma curva mais acentuada do que a azul, ok? Então, isso aí é a parte de análise de gráficos, né? Vamos para outro exemplo, né? Que é um exemplo também de crescimento populacional, que é uma aplicação importante. O crescimento de uma população de bactérias segue essa função, ó. Y é igual a y0 vezes E elevado a bt. Também já é uma função mais complicada. Em que y0 é a população inicial, então já me deu uma informação, ó. O b é uma constante, né? Essa constante depende realmente da população, do que é que você está analisando. E o t aqui, o tempo em horas. Considerando a população inicial de 100 bactérias, então já me deu o y0, ó. O y0 é 100. E me deu o b é 1/3. Então, vou substituir na minha função. Aqui eu vou botar 100, ó, e aqui eu vou colocar 1/3, tá bom? Qual a quantidade após 12 horas de observação? Então, o tempo que eu quero, ó, é o tempo 12, certo? Bom, esse E, gente, essa base E, ela é uma base maior que 1, né? Uma função exponencial crescente. É o número de Euler. Ela é uma constante bem famosa, bem importante na matemática. É um número irracional, tá? E o valor aproximado dele, ó, as primeiras casas decimais são essas, 2,718. Não é necessário você memorizar, não, tá? Mas você saber que é uma base maior que 1, para você saber que é uma função crescente, é importante.
mas geralmente quando a gente precisa desse valor do E, a questão vai te fornecer, né? Que é um número irracional. Então aqui eu já coloquei esse valor do E para você, e eu vou substituir na minha função, ó, o 100, o 1/3 e o 12. Olha lá, ficou assim, ó. Tá vendo? O 100 aqui no y0, o b eu coloquei 1/3 e o t eu coloquei 12. Aí é só calcular. 12 dividido por 3 dá 4. Então deu 100 vezes e elevado a 4. Substituindo o valor do e, né, eleva a 4, depois multiplica por 100, deu aproximadamente 5.460, ok? Olha que rapidinho, gente, que cresce, né? Começou com 100, aí com 12 horas, ó, já tá com 5.460, tá vendo? Então, tá beleza, né, gente, esse exemplo de crescimento aí. E o nosso último exemplo, a gente vai trabalhar com aumentos ou reduções percentuais sucessivas, tá? Que também é outra aplicação muito importante de função exponencial. E um caso muito especial desse é o juro composto, né? O crescimento ali dos juros compostos, ele segue uma função exponencial. Mas vamos ver esse caso aqui, que é um caso de redução, olha. Um produto eletrônico passa por uma desvalorização do seu preço ao longo dos anos, de forma que o preço fica 5% menor a cada ano. Qual a função que expressa o preço P no ano T, sendo o preço do produto novo igual a R$2.000? Esses problemas, gente, quando você precisa elaborar a função exponencial, né, assim como outras funções, a gente pode usar a estratégia de fazer uma tabela de valores para a gente entender mais ou menos o comportamento desses valores, para a gente deduzir a fórmula. Não é uma fórmula difícil deduzida, não. Mas se você não tiver ela claramente na sua cabeça, você pode usar essa tabela para te auxiliar no raciocínio, ok? Então, o que eu coloquei na minha tabela? Eu coloquei alguns valores do ano e os valores do preço. Então, vamos analisar essa tabelinha aqui, gente, ó. Quando o tempo é 0, é o produto novo. Ele custa R$2.000, ó. É a informação que me deu no enunciado. A outra informação é que ele fica 5% menor a cada ano. Como eu vou retirar 5% do meu preço, vai sobrar 95%, né? Então, como nós estudamos aí em porcentagem, quando eu quero que o número seja 95% menor, né? Aliás, 95% do outro, eu multiplico ele por 0,95, ó, se for em decimal, né? Então, ele fica 5% menor, é a mesma coisa que multiplicar por 0,95, beleza? E aí, no primeiro ano, então, ó, eu vou pegar esses 2.000 multiplicar por 0,95, vai me dar o preço do primeiro ano, já desvalorizado ali 5%. O que vai acontecer no outro ano, gente? No segundo ano, eu vou pegar o preço imediatamente anterior aqui, ó, e vai desvalorizar 5% novamente. Por isso a gente fala que é sucessiva a redução. É uma redução feita sobre o valor do ano anterior. Então, eu vou pegar o ano anterior e multiplicar por 0,95 de novo. Então, vai aparecer 0,95 duas vezes, ó, por isso que eu pus o elevado ao quadrado, tá vendo? No terceiro ano, mesma coisa. Eu tenho que pegar o ano anterior. Para reduzir 5%, o que eu faço? Multiplico por 0,95 mais uma vez. E aí já vai aparecer ele ao cubo. Tá vendo? Ó, cada vez que você multiplica por 0,95, vai aumentando essa potência, né? Por isso que vai dar uma função exponencial. Olha só, o expoente está aparecendo aqui, né? Então, de maneira geral, olha para você ver. O expoente está ficando igual ao tempo, ó. Nem sempre vai ser igual, né? Pode ser que você tenha que fazer uma modificaçãozinha aqui. Mas nesse exemplo, o expoente do 0,95 é o valor do T. O 2.000 é fixo, né, que é o preço inicial, e o 0,95 também é fixo, porque essa redução é sempre de 5%, beleza? Então, minha função ficou assim, ó, 2.000 vezes 0,95 elevado a t. Com essa função, eu consigo calcular em qualquer t, né, para qualquer ano, né? É claro que para essa situação vai ter um limite, né, um valor limite. Né? Em geral, os produtos que sofrem desvalorização chegam a uma hora que fica estagnado. Não vai ser uma coisa que vai reduzir tanto, né? Esse tempo aí ele vai ter um intervalo para cada produto, né? Ou pode ser também uma valorização, dependendo, né?
é um imóvel, alguma coisa assim que está aumentando o valor dele ao longo do ano. E aí, gente, se fosse um aumento, se fosse 5% maior, o que eu ia fazer? Em vez de multiplicar por 0,95, eu ia ter que aumentar. Então, seria 1,05, beleza? Que é 105%, tá? Mas aí você vai seguir a mesma lógica, né? Tanto para aumento quanto para redução. Só vai variar essa constante que você está multiplicando. Tranquilo? Então, esse foi o nosso exemplo aí de porcentagem. Então, bons estudos aí sobre função exponencial e até a próxima, gente. Obrigada. Coloque o like aí, por favor, e se inscreva no canal, hein?